Olá, pessoal. O tema da nossa aula hoje é população brasileira, certo? A gente aqui vai ver alguns aspectos sobre, sobre dados demográficos e sociais. Em 2017, a população, a população brasileira, na sua totalidade, estava em torno de 207 milhões de habitantes, o que faz com que o Brasil seja o quinto maior país do mundo, não é? Em termos populacionais. A população brasileira ela se distribui de uma maneira irregular, ou seja, há pontos do território que você tem verdadeiros vazios demográficos e há outros locais você tem uma grande concentração de pessoas. Para se ter uma ideia de quais locais, quais áreas do país tem essa quantidade de pessoas, se utiliza um cálculo que é a densidade demográfica, onde se pega o total de habitantes e se divide pela área. Pode ser do estado, pode ser do país, pode ser do município, certo? No nosso caso, se utiliza a nível nacional, não é? O que vai demonstrar o seguinte, que a maior parte do país, a população está concentrada no litoral. O Brasil apresenta uma baixa densidade demográfica por quê? Porque apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado é o que o país tem. Ou seja, ele tem 24 pessoas numa área de 1 quilômetro quadrado, certo? O que faz com que ele seja considerado um país pouco povoado, porque existem outros países que têm uma concentração por pessoa, por quilômetro quadrado, um número de pessoas muito maior, como o Japão, Estados Unidos, entre outros. Aqui a gente encontra algumas taxas demográficas, não é? Que são importantes para entender se a população está aumentando, se ela está diminuindo. Uma delas seria o crescimento natural ou vegetativo, né? Em que ele é determinado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade ela vai representar o quê? O número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes, certo? E num período de tempo. Pode ser no ano de 2022, 2023, né? 2021. E ele vai ser representado não em porcentagem, mas em permilhagem, certo? Um exemplo que a gente tem aqui, ó, uma taxa de natalidade de 4 por mil, indica que houve 4 nascimentos para cada 1.000 habitantes. A taxa de mortalidade ela vai representar o que? O número de óbitos, não é? A cada grupo de 1.000 habitantes em um determinado período também. Então, quando a população de um país cresce, significa que a taxa de natalidade ela é superior à taxa de mortalidade. Quando a gente tem uma redução da população de um determinado país, significa que a taxa de natalidade está menor do que a taxa de mortalidade. Bom, o crescimento populacional em queda, nesse caso do Brasil, certo? Nas últimas décadas, a popularização de métodos anticoncepcionais, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e o planejamento familiar contribuíram para que ocorresse uma redução na taxa de natalidade, certo? Além disso, a gente tem também a taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade ela vai indicar o quê? Um número médio de filhos por mulher. Lá na década de 60, você tinha uma média aí em torno de 6 filhos por mulher. Hoje você tem 1,5, 1,7, como é apresentado no slide seguinte. Certo? Aqui. Nesse slide aqui a gente consegue observar que há, no ano de 1960, a média era em torno de 6,3 filhos por mulher. Já agora, 2017, está em torno de 1,6, 1,7.
A pirâmide hectárea. Essa pirâmide ela serve para quê? Ela mostra como é que está a distribuição da população por idade e por sexo, certo? Então, o fato de uma pirâmide ela ter uma base larga, a base a qual me refiro seria essa parte aqui, ó. Significa que a sua população é jovem, tem uma elevada taxa de natalidade, certo? Se a pirâmide é estreita, principalmente nessa parte de cima aqui, na área dos idosos, no topo, não é? Significa dizer que esse país tem uma saúde precária, não é? A qualidade de vida não é tão boa, a expectativa de vida é menor, porque se a gente observa a base extremamente larga, uma grande quantidade de pessoas, mas ela vai afinando, né, à medida que vai chegando em idades mais avançadas. A gente tem um exemplo aqui da pirâmide hectárea do Brasil no ano de 2017, certo? Em que a gente tem uma base um pouquinho mais estreita, um corpo mais largo, certo? E ainda o topo um pouquinho mais estreito, certo? E com o passar do tempo, isso pode gerar um problema, né? Se a gente tem também uma redução muito grande na taxa de natalidade, né? Com o tempo, pode ser que você vá ter um número de idosos muito grande. Aí o governo vai ter que gastar mais dinheiro com a questão da aposentadoria, certo? Também um número maior de trabalhadores afastados, com certeza vai gerar mais gastos aí para o governo. Temos também o IDH. O que seria esse IDH? Seria um Índice de Desenvolvimento Humano. Ele serve para avaliar se a população de um determinado local, seja do município, do estado ou do país, está tendo uma qualidade de vida. E aí ele vai considerar alguns tópicos, dentre os quais a renda, a educação, a longevidade ou o acesso das pessoas à saúde. Não é? Um país, quanto mais longevo ele é, significa que ele tem uma boa qualidade de vida para a sua população. Certo? E aí ele tem uma escala que ele vai de 0 a 1. O país, quanto mais próximo de 0, ele vai ter uma menor qualidade de vida, quanto mais próximo de 1, ele vai ter uma maior qualidade de vida. A exemplo aqui do Brasil, que no ano de 2017 ele tinha em torno de 0,774, considerado aí um IDH elevado, se comparado aí ao registrado em 1990, em que o país tinha 0,590. Bom, o exercício sobre essa atividade, pessoal, ele está no grupo do WhatsApp, que aí vocês já receberam, certo?